Nessa videoaula daremos continuidade ao estudo das equações modulares. Hoje nós continuaremos vendo formas diferenciadas de resolver esse tipo de equação, outras formas de equações modulares. Isso será visto através de exemplos, onde o primeiro exemplo traz a seguinte equação modular. Então resolva a equação módulo de 3x menos 2 igual a x menos 1. Qual é a diferença dessa equação modular para as demais que nós estudamos na semana passada? Nas que nós estudamos na semana passada, havia incógnita apenas dentro do módulo. Nessa aqui, existe o x, existe a incógnita dentro do módulo e existe a incógnita fora do módulo. O que você faz aqui? Do mesmo jeito que a gente fez quando era com número. Eu vou retirar quem está dentro do módulo e vou colocar mais ou menos no segundo membro. Feito isso, então é só resolver tranquilamente, separando em dois cálculos. A estratégia de resolução é a mesma que a gente já havia estudado. Então pega aí a nossa equação modular, vou retirar o 3x menos 2 do módulo e vou colocar mais ou menos no x menos 1. Agora eu vou separar em dois cálculos, um utilizando o mais, outro utilizando o menos. Utilizando o mais, nós teremos que 3x menos 2 é igual a x menos 1. Faça a letra de um lado e número do outro. Então 3x menos x é igual a 2 menos 1. Isso quer dizer que 2x é igual a 1. E, portanto, passo 2 dividindo, o x é igual a 1 sobre 2. Está aí, então, a nossa primeira solução, ou primeira candidata à solução. Bem, colocando agora o menos, voltando lá para aquele 3x menos 2 igual a mais ou menos x menos 1, eu vou agora trabalhar com o menos. Vai ficar 3x menos 2 igual a menos x menos 1. Vamos lembrar que esse menos ele troca o sinal de quem está dentro do parêntese. Então 3x menos 2 é igual a menos x mais 1. Faça agora então letra de um lado e número do outro. Então 3x mais x é igual ao 2, que vai passar positivo, mais 1. Bem, 3x mais x dá 4x, igual a 2 mais 1, que é 3. Se o 4x é igual a 3, então o x é igual a 3 sobre 4. Portanto, as nossas duas candidatas à solução dessa equação, elas são 1 sobre 2 e 3 sobre 4. Por que eu falei candidata? Porque nesse tipo de questão a gente deve testar os resultados, testar as soluções. Porque podem aparecer soluções estranhas, podem aparecer resultados que não são solução da equação. Então se lembrem disso. Toda vez que nós tivermos uma equação modular que tem incógnita dentro do módulo e tem incógnita fora do módulo, eu vou ter que testar as soluções que nós encontrarmos. Então, testando as soluções, eu vou testar primeiro o x igual a 1 sobre 2. E como é que testa? Pegue a equação modular e onde tem x, coloque 1 sobre 2. Vai ficar o módulo de 3 vezes 1 sobre 2 menos 2 igual a 1 sobre 2 menos 1. Vamos lembrar que 3 vezes 1 sobre 2 dá 3 sobre 2. Então ficaria o módulo de 3 sobre 2 menos 2 igual a 1 sobre 2 menos 1. Para a gente poder juntar essas frações, eu tenho que igualar os denominadores. Então o menos 2 eu escrevo como sendo menos 4 sobre 2. E o menos 1 eu escrevo como sendo menos 2 sobre 2, para ficar tudo o mesmo denominador. Então eu tenho um módulo de 3 sobre 2 menos 4 sobre 2 igual a 1 sobre 2 menos 2 sobre 2. Bem, 3 menos 4 dá menos 1, portanto eu tenho que o módulo de menos 1 sobre 2 é igual. 1 menos 2 também dá menos 1 sobre 2. O que isso quer dizer? Eu cheguei na expressão, na igualdade, que o módulo de menos 1 sobre 2 é igual a menos 1 sobre 2. E isso é falso. Por que isso é falso? Porque o módulo de um número ele é sempre um valor positivo. Não existe módulo negativo. Bem, se eu cheguei numa expressão falsa, isso quer dizer que 1 sobre 2 ele não serve como solução para esta equação. Falta testar então o 3 sobre 4. Então testa do mesmo jeito. Onde tiver x na nossa equação modular, coloca 3 sobre 4. Então fica o módulo de 3 vezes 3 sobre 4, menos 2,
igual a 3 sobre 4 menos 1. Bem, 3 vezes 3 dá 9, então ficaria o módulo de 9 sobre 4 menos 2 igual a 3 sobre 4 menos 1. E claro, a gente vai ter que igualar os denominadores. Então, para isso, o 2 eu coloco como sendo 8 sobre 4 e o 1 eu coloco como sendo 4 sobre 4. Então, vai ficar o módulo de 9 sobre 4 menos 8 sobre 4 igual a 3 sobre 4 menos 4 sobre 4. Lembrando que 9 menos 8 dá 1 e 3 menos 4 dá menos 1. Então, a gente chega que o módulo de 1 sobre 4 é igual a menos 1 sobre 4. Isso também é uma sentença falsa. Por quê? Porque o módulo ele não pode ser negativo. Ou seja, nós resolvemos a equação modular do exemplo 1, encontramos dois candidatos à solução, que era 1 sobre 2 e 3 sobre 4, só que nós temos que testar esses candidatos. Testamos os dois candidatos e todos dois nos levaram a uma sentença falsa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nenhum dos dois é solução. Se nenhum dos dois é solução da nossa equação, então nós temos que o nosso conjunto de solução é o conjunto vazio. Ou seja, a equação modular do exemplo 1, ela não tem solução real. O exemplo 2. Resolva a equação modular. Módulo de x menos 2 igual ao módulo de 3 menos 2x. Qual é a diferença desse exemplo 2 para tudo que a gente viu anteriormente? A diferença é que aí nós temos módulo nos dois lados da igualdade. Nós temos dois módulos, um em cada lado da igualdade. O que você faz? Embora seja um tipo diferenciado, mas a estratégia de resolução aí é bem simples. É só a gente eliminar os módulos e colocar mais ou menos em um dos membros. Eu prefiro colocar no segundo membro, mas quem quiser colocar mais ou menos no primeiro membro pode colocar também. Só lembre de que esse mais ou menos ele deve ser colocado em apenas um dos membros, ou só no primeiro ou só no segundo. Vamos lá então. Está aí a nossa equação modular. No final eu vou ter que testar as soluções, como a gente já fez no exemplo anterior. Então está aí a nossa equação modular. Eu vou retirar os módulos e colocar mais ou menos no segundo membro, como eu falei. Bem, colocado mais ou menos no segundo membro, quebra em dois cálculos. Um utilizando mais, outro utilizando menos. Utilizando mais, vai ficar que x menos 2 é igual a 3 menos 2x. Faz letra de um lado e número do outro. Então, x mais 2x é igual a 3 mais 2. X mais 2x dá 3x, 3 mais 2 é 5. Bem, se 3x é igual a 5, então x é 5 sobre 3. Está aí o primeiro candidato à raiz dessa nossa equação modular. Por outro lado, agora utilizando o menos, nós vamos ter que x menos 2 é menos 3 menos 2x. Vamos lembrar que esse menos troca o sinal de todo mundo no segundo membro, então fica que x menos 2 é igual a menos 3 mais 2x. Faz letra de um lado e número do outro, então x menos 2x é igual a menos 3 mais 2. X menos 2x dá menos x e menos 3 mais 2 dá menos 1. Bem, se menos x é igual a menos 1, então x é igual a 1. Como eu já falei lá no começo, achei os candidatos à raiz, agora a gente vai ter que testar. Toda vez que eu tiver ou uma incógnita dentro do módulo e outra incógnita fora, ou então toda vez que eu tiver dois módulos, um em cada lado da igualdade, eu vou ter que testar as soluções. Então, testando o 5 sobre 3. Como é testar? Pega a equação onde tem x, coloca 5 sobre 3. Então, ficou o módulo de 5 sobre 3 menos 2 igual ao módulo de 3 menos 2 vezes 5 sobre 3. Lembrando que 2 vezes 5 dá 10, e eu já peguei aí e igualei os denominadores, Então, esse menos 2 eu coloquei como menos 6 sobre 3, e o 3 eu coloquei como sendo 9 sobre 3. Então, ficou o módulo de 5 sobre 3 menos 6 sobre 3, igual ao módulo de 9 sobre 3 menos 10 sobre 3. 5 menos 6 dá menos 1, então nós temos que o módulo de menos 1 sobre 3
é igual, 9 menos 10 também dá menos 1 sobre 3. Ou seja, o módulo de menos 1 sobre 3 é igual ao módulo de menos 1 sobre 3. E óbvio que isso é uma igualdade, é uma sentença verdadeira. Se isso é uma sentença verdadeira, então com isso nós já temos que o 5 sobre 3 é solução dessa nossa equação. Vamos agora testar o 1. Então, testando o 1, colocando o 1 no lugar do x, vai ficar que o módulo de 1 menos 2 é igual ao módulo de 3 menos 2 vezes 1. 1 menos 2 vai dar menos 1, já já eu resolvo isso. Primeiro eu fiz que 2 vezes 1 dá 2, né? Então ficou que o módulo de 1 menos 2 é igual ao módulo de 3 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1, então nós temos que o módulo de menos 1 é igual ao módulo de 1, que é 3 menos 2. Isso também é uma sentença verdadeira, porque nós sabemos que o módulo de menos 1 e o módulo de 1, ambos valem 1. Bem, se nós encontramos uma sentença verdadeira, então o 1 também é solução. Dessa forma, então, tanto o 1 quanto o 5 sobre 3 são solução da nossa equação modular que a gente tem no exemplo 2. O terceiro exemplo, resolva a equação modular. Módulo de x menos 1 menos 2 igual a 3. Qual é a grande diferença dessa equação modular para as anteriores? Nós temos módulo dentro de módulo. Observem que o módulo de x menos 1 ele está dentro desse módulo maior que vai até o menos 2. Qual é a estratégia, então, para resolver quando nós tivermos módulo dentro de módulo? É só você resolver os módulos de fora para dentro. Ou seja, primeiro você vai eliminar esse módulo que termina lá no menos 2. E como é que elimina ele? Colocando mais ou menos no segundo membro da igualdade. Então a estratégia é sempre essa. Se eu tenho um módulo dentro de módulo, eu vou resolver os módulos de fora para dentro e resolvo os módulos de fora para dentro, colocando mais ou menos do outro lado da igualdade. Então vamos lá então. Pegando aí os módulos de fora para dentro, eu vou tirar o módulo de x menos 1, menos 2, de dentro do módulo, e vou colocar mais ou menos no 3. Então vai ficar desse jeito. Observem que o módulo que estava mais por fora já sumiu por causa do mais ou menos 3 que eu coloquei no segundo membro. Dá para a gente isolar o módulo de x menos 1. Como? Colocando 2 para o outro lado positivo. Então a gente obtém que o módulo de x menos 1 ele é igual a mais ou menos 3 mais 2. E aí então o que eu faço? Eu vou quebrar em dois casos. Vou separar em dois casos. O primeiro caso eu vou utilizar o mais do 3 e o segundo caso eu utilizo o menos. Então no primeiro caso vai ficar que o módulo de x menos 1 ele vai ser 3 mais 2. Isso quer dizer então que o módulo de x menos 1 é 5. E como agora eu só tenho apenas um módulo, tá simples de a gente resolver. Apaga esse módulo, bota mais ou menos no 5. Então nós temos que x menos 1 é igual a mais ou menos 5. Ou seja, nós temos que o x ele é mais ou menos 5 mais 1, porque o 1 passou para o outro lado com o sinal trocado. Esse x igual a mais ou menos 5 mais 1, eu também quebro em dois casos, dois cálculos, um com mais, outro com menos. Então nós temos aí que o x ele pode ser 5 mais 1, que é 6, né? Ou o x ele pode ser menos 5 menos 1, que é menos 4. Bem, até então nós temos dois candidatos à solução, que são 6 e menos 4. Mas lembrem que eu fiz apenas o primeiro caso. E o que era o primeiro caso? Era colocar lá no mais ou menos 3, colocar mais. Agora vamos fazer o segundo caso, que é lá no mais ou menos 3, colocar menos. Então fica módulo de x menos 1 igual a menos 3 mais 2. Lembrando que menos 3 mais 2 é menos 1, então eu tenho que o módulo de x menos 1 ele é igual a menos 1. Se lembrem que o módulo de qualquer número ele é sempre positivo. Então não existe x pertencente aos reais, tal que o módulo de x menos 1 dê negativo. Dessa forma, então, o segundo caso ele não vai me dar nenhuma solução para essa nossa equação modular.
Bem, então agora vamos testar as possíveis soluções, né, que nós encontramos, que são 6 e 4 negativo. Testando o 6, eu vou colocar 6 no lugar do x, vai ficar então o módulo do módulo de 6 menos 1, menos 2, isso aí dando igual a 3. Resolvendo agora que tem número, né, de dentro para fora, o módulo de 6 menos 1 é o módulo de 5. Então vai ficar o módulo de 5 menos 2 igual a 3. O módulo de 5 é 5, então vai ficar o módulo de 5 menos 2 igual a 3. 5 menos 2 é 3, então estou dizendo que o módulo de 3 é 3. Isso é uma igualdade verdadeira, o que quer dizer que o 6 é sim solução da nossa equação. Agora eu vou testar o menos 4. Testando o menos 4, novamente colocando no lugar do x o menos 4, vai ficar o módulo de menos 4 menos 1, menos 2, dando igual a 3. Bem, menos 4 menos 1 dá menos 5, então módulo de menos 5 menos 2 igual a 3. Módulo de menos 5 é 5, então ficaria o módulo de 5 menos 2 igual a 3. Novamente eu chego na expressão verdadeira de que o módulo de 3 é 3. Ou seja, tanto o 6 quanto o menos 4, eles são solução da nossa equação modular. Então, conjunto solução, menos 4 e 6. Com isso, dessa forma, a gente finaliza essa videoaula. Retornaremos em seguida com a continuação dos nossos assuntos.